Uma pessoa com a ousadia e a capacidade empreendedora deste banqueiro deve ter produzido uma fartura de documentação de todo tipo sobre todos esses eventos, que devem estar guardadas em lugares seguros para qualquer eventualidade. Se eu tivesse que dar um palpite, Canhado, eu diria que tudo isso que a gente está vendo até agora é a ponta do iceberg. Uma pretensão de adivinhar o futuro. Mas você imagina uma pessoa que, por virtude da sua profissão, vendia ou promovia investimentos no Master. Não, pode investir que é bom, é tranquilo, não dá problema. Imagina se você flagra a presença dessa pessoa nesses shows, nesses cruzeiros, nesses eventos com garotas. Eu acho que muita gente, neste momento, deve estar amargamente arrependido. Porque é evidente que em todos esses eventos havia telefone celular, as pessoas tiravam foto, faziam selfie. Olha onde é que eu tô, gente! Vocês conhecem essa ilha aqui? Olha quem está aqui do meu lado. Todo mundo deve ter feito isso. Além disso, uma pessoa com a ousadia e a capacidade empreendedora deste banqueiro deve ter produzido uma fartura de documentação de todo tipo sobre todos esses eventos, que devem estar guardadas em lugares seguros para qualquer eventualidade. Se eu tivesse que dar um palpite, Canhado, eu diria que tudo isso que a gente está vendo até agora é a ponta do iceberg. Eu diria que as partes mais suculentas, mais saborosas, estão guardadas. Não é assim que funciona um reality show? Você vai criando tensão, você vai criando interesse, você vai criando emoção, mas paredão mesmo, aquele que o cara ganha uma fortuna, é só lá no fim. E esse espetáculo está apenas começando. Eu quero te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal. É muito simples, basta você clicar no botão aqui embaixo. Depois que você se inscrever, você clica no sininho para ser avisado toda vez que a gente entrar no ar em uma live ou colocar algum material novo. E por último, se você puder, se torne um membro, contribuindo para o canal e nos ajude a manter a palavra da liberdade viva. Muito obrigado. Para as investigações sobre o Banco Master. Deixa eu trazer o Mota, porque, inclusive, Mota, o Carlos Viana concedeu uma entrevista, o quebra-queixo, que a gente costuma falar no jornalismo, aquela entrevista improvisada, que todos os jornalistas ficam com o microfone próximo à boca do entrevistado, e ele até, em uma das falas, ele acabou fazendo a seguinte reflexão: poxa, muito estranho, né? Nesse momento, sob custódia da Polícia Federal, há uma série de protocolos para que uma figura como essa, presa preventivamente, entre na cela ou numa sala onde ficaria detido. Eles recolhem ali cinto, objetos perfurantes, sei lá, um canivete ou um chaveiro, ou uma caneta que seja, tá com uma roupa que poderia permitir que ele atentasse contra a própria vida. Não, retira essa roupa, não vai ficar na cela com a roupa. E aí ele menciona a queima de arquivo, que é algo que as pessoas até chegaram a comentar nas redes sociais. Claro que a gente precisa aguardar o relatório, a divulgação das informações oficiais pela Polícia Federal, mas foi um caso muito estranho e muitas perguntas ainda sem resposta, né, Mota? Essa morte criou um problema que jamais será resolvido, Canhado. Porque trata-se da morte de um indivíduo relevante que estava no núcleo de um dos maiores escândalos dessa república de escândalos. Um verdadeiro golpe de tomada corrupta do Estado, né? É isso que esse escândalo representa. Com uma morte como essa, nenhuma explicação para esse evento será satisfatória.
Não há forma de se explicar ou justificar um acontecimento como esse. Tá? A gente viu um acontecimento muito semelhante no caso do Epstein, nos Estados Unidos. Um sujeito que estava no centro de um escândalo de proporções, eu acho que é justo a gente dizer, parecidas com esse, né? Envolvendo as figuras do topo do poder nos Estados Unidos, e aí ele comete suicídio. E até hoje há quem diga que não foi suicídio, que ele foi assassinado, há quem diga que não foi ele, que na verdade o corpo que foi enterrado não era o dele, que ele está vivo em algum lugar. E essas coisas serão ditas sobre esse caso do Brasil, porque essa morte lança sobre as investigações uma sombra que jamais será retirada. A magistratura está exposta com a discussão sobre os penduricalhos. Você acha que chegou o momento de moralizar? Eu não acho que a magistratura está exposta, Canhato. Eu acho que uma política pública está exposta. Uma decisão que foi tomada por alguns integrantes do Estado brasileiro. Como o presidente do TRT mostrou com as suas declarações, essa posição está longe de ser unânime. Eu acho que os ocupantes de alguns cargos do Estado desempenham funções tão importantes e eles precisam ser remunerados de acordo. E também acho que eles não deveriam receber nenhuma forma de remuneração que não venha do Estado. Zero. A pessoa sempre tem uma escolha, né? Se ela prefere receber outras remunerações, ela não precisa fazer um concurso público e fazer parte do Estado. Agora, não é fácil decidir qual é a remuneração adequada para esses cargos. Quem acha que isso é moleza, nunca passou pela administração pública. Qualquer pessoa ou qualquer entidade que vá tomar essa decisão tem que levar em consideração vários fatores e sofre muita pressão. Agora, o que a gente pode dizer, sem medo de errar, é que para alguns desses cargos, e não é só do judiciário, mas para alguns desses cargos, a remuneração está muito acima de posições equivalentes na iniciativa privada. Posições com a mesma responsabilidade, com a mesma carga de trabalho, especialmente com a criação desses chamados penduricalhos. É uma coisa complicadíssima, coloca os magistrados numa situação muito difícil. Agora, a gente tem que lembrar que isso não é regra no serviço público. Há inúmeros servidores do governo federal, estadual e municipal que recebem remuneração abaixo do que seria exigido pela responsabilidade do seu cargo. Então, a gente tem coisas erradas nos dois sentidos. Alguns servidores ganhando um valor absurdamente alto e outros que não ganham o suficiente. E isso precisa ser corrigido. Muita gente não sabe que eu também sou escritor. Eu já lancei 3 livros. O primeiro é esse aqui, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política, que fala sobre as coisas da política, fala sobre cultura. É um livro voltado para quem quer entender um pouco melhor esse mundo da política. Esse livro já está na sua 2ª edição. O segundo livro que eu lancei conta a história da minha participação na criação do Partido Novo, do qual eu saí em 2016. Se chama Os Inocentes do Leblon. Ele conta todos os bastidores da criação do partido e traça um panorama do Brasil durante a última década. É um livro que muita gente acha interessante. E meu último livro, para minha surpresa, foi um best-seller com mais de 100 mil cópias vendidas. A Construção da Maldade fala sobre a história da destruição da segurança pública brasileira. Ele explica como a ideologia marxista se infiltrou no nosso sistema de justiça criminal e conta algumas histórias de vítimas. É muito importante para quem quer entender um pouco melhor sobre o que acontece no Brasil
ele tem dados, fatos, referências. Não é um livro de opinião, é um livro que mostra um panorama da realidade. Todos esses livros você pode encontrar na minha livraria online, livrariadorobertomota.com.br. A minha livraria tem uma seção só com recomendações. São livros que eu li e que eu recomendo que você leia. São, acima de tudo, livros bons, gostosos de ler, porque ninguém merece livro chato. Eu quero lembrar a vocês que eu faço palestras. É uma das atividades que eu mais gosto de fazer. Palestras sobre política, panorama geopolítico, sobre economia, sobre cultura e sobre segurança pública. Para maiores informações sobre as minhas palestras, mande um e-mail para meiahoracomota@gmail.com. Muito obrigado.